Oi, olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de assunto atualíssimo e sempre em continuação do último vídeo, e um assunto muito interessante, muito produtivo, onde o universo quer dançar com você, né? Então vamos conversar sobre isso, porque o universo ele espera muito a oportunidade de dançar com você. Então, não se desespere por nada. Há possibilidades assim invisíveis surgindo em seu caminho, né? Na sua direção. O universo está constantemente sussurrando verdades essenciais. E E essa assim, revelação é o momento em que finalmente sintonizamos a frequência correta para ouvi-lo. Então, quando você está numa frequência mais tranquila, mais equilibrada, mais se sentindo mais completo, você então está na frequência correta para ouvi-lo. E essa frequência, ela nunca está escondida. Ela está no nosso cotidiano, eh, nos fenômenos naturais e nos pensamentos mais íntimos. E exige apenas nossa atenção e receptividade para ser assimilada, né? Aguardando ser notada. E ela é poderosa e ao mesmo tempo esperando ser percebida. Muitas vezes no dia passam N possibilidades de a gente virar o jogo, da gente mudar toda a história da nossa vida, mas estamos tão preocupados na vibração e na frequência baixa que não percebemos ali que o universo quer entrar e está tentando de dizer, né? Vem para cá, vem para esse caminho. Ele está sempre aguardando ser notado. E existe uma fonte de energia infinita na raiz de tudo isso. E nós, assim, nós te encontramos e acabamos ignorando. Quantas pessoas, às vezes, a gente até encontra uma luz ali clara e nós ignoramos. O universo não tem nenhuma intenção de parar e de desacelerar. Ele está sempre acelerando e tentando levar-nos num caminho mais produtivo. E então, mas assim, o universo está sempre se expandindo. Ele tem oscilações infinitas, possibilidades infinitas e atitudes infinitas, atitudes e atividades infinitas de energia. E ele tem um campo unificado. E existe, assim, Maristela, um lugar no universo que há tranquilidade? Sim, claro, né? Há um lugar onde há quietude. Nós observamos de uma perspectiva diferente, porque nós somos centros diferentes, nós temos o nosso centro, nós somos centros diferentes, reunimos informações diferentes e, portanto, o campo nos torna diferente. O que eu não falo campo é o universo, ou se você quiser chamar de Deus, ele nos torna diferentes.
Então, quando nós resolvemos todos os nossos modos, que eu quero dizer com isso, todas as nossas situações, todas as nossas áreas, é, é, financeira, profissional, relacionamento, seja todas as nossas áreas, nós conseguimos estar equilibrado com todas elas, né? Nós nos tornamos assim com frequência muito alta. E aí tudo acontece de uma forma mais fácil no nosso caminho. Mas quando está falhando ali uma área, né? Vamos supor, financeiramente eu estou bem, agora profissionalmente eu estou bem, mas relacionamento, eu estou sozinha e não quero ficar sozinha. Então tem uma área que está falha ali, está falha. E quando essa área está assim, não está com todos os modos resolvidos, essa área está falha, eu me torno inerente. O que é isso? Eu estou numa limitação. Porque não, se eu estou falhando numa área, ela vai acabar atingindo as outras. Se eu não me modifico em tempo, se eu não subo logo a minha vibração e a minha frequência. Porque assim, se eu tô sozinha e não quero ficar sozinha, eu tô com uma falha, uma situação não resolvida, uma área não resolvida. Então, automaticamente, a minha vibração, a minha frequência não consegue se manter alta. Vai baixar. E ao invés de eu sentir gratidão, imaginar uma pessoa que eu já quero, do jeito que eu quero, da forma que eu espero, é, não, eu fico lamentando e subtraindo, me subtraindo dessa carência. Eu fico, ai, universo, porque eu não tenho esse fulano, porque eu não quero ficar sozinha, porque eu quero uma pessoa, né? Porque. Então, o universo entende que você quer mais dessa falta, porque você está lamentando, né? Você está falha, como se fosse um buraco negro. Você está falha ali. E o universo vai te dando mais situações para você ficar sozinha, né? Ou sozinho. Então, assim como no centro de um furacão, né? Nós precisamos sempre estar no nosso centro. Você já viu o centro do furacão? O furacão ele vira, mas no centro dele não tem vento, né? Podem estudar isso ou pesquisar, ainda mais com os físicos quânticos, você vai ver que é comprovado que no centro do furacão não há vento. E então é por isso que é importante a gente ter troca de informações para chegar na correta. Então, o que acontece? Para eu rodar que no furacão, no meu centro tá tranquilo, eu tenho que estar harmonizada com todas as áreas da minha vida. Se eu tô sozinha e gosto de ficar sozinha, tá tudo bem. Mas se eu tô sozinha e isso me amargura, a minha frequência baixa. Ou se eu tô dentro de um relacionamento que não me agrada, também minha frequência baixa. Então, esses seres que viajam por nosso planeta, por nossa atmosfera, através assim de uma fonte de energia diferente, que é uma energia quântica, o que é isso, Maristela? A maioria, mais de 98% da população não vê que na nossa atmosfera tem seres muito evoluídos viajando por nossa atmosfera. E eles apenas assim acessaram a fonte de energia fundamental. Eles acessaram a fonte de energia fundamental da criação. E então eles estão assim curvado no infinito por todo lugar, né? Porque o infinito ele é curvado por todos os lugares. E como está tudo interligado por buracos, você cria tecnologia que funciona da mesma maneira. Então, seres que sabemos que estão viajando por nossa atmosfera, porque os físicos quânticos eles provam de que forma isso.
que o buraco da minhoca, né, que se conecta em 2 pontos do universo instantaneamente, né? Para pensar, né? Um bichinho tão minúsculo, ele faz se conectar com 2 pontos do universo instantaneamente. Mesmo tempo que um próton ele leva para dar uma volta no tempo e espaço, porque eles estão conectados, né? Einstein já falava sobre isso, e assim não há espaço sem tempo e não há existência atemporal, né? Não existe a existência atemporal. Então, como é que eles conseguem fazer isso e nós não? Porque eles sempre estão unidos, que nem os pássaros, né? Você vê os pássaros, eles voam todos juntinho, parece que alguém está comandando e ninguém comanda. É uma sintonia, né? Sintonia, uma mesma vibração. Então, esses seres mais evoluídos, eles estão em sintonia também. Não existe alguém querendo ser mais, não existe alguém mandando, como os políticos e os líderes de religiões o fazem, né? Então, na quietude a singularidade, na quietude a singularidade absoluta. Então, quando nós meditamos ou ficamos ali admirando a natureza, né? Que a natureza, você vai num lugar lindo, quieto, e você está admirando aquilo, depois você entra em meditação, você deixa a sua mente vazia. Na quietude, há singularidade absoluta. Então, não há nada se movendo. Não há nada se movendo. Não há memória, não há tempo, não há nada. Isso é o centro de tudo. Por isso que isso é a cura, né? Quando a pessoa consegue se tranquilizar, ela acha a cura para tudo. Para tudo ela acha a cura. Mesmo se você tiver no início de um infarto, se você entrar na sua quietude, entrar numa meditação naquela hora e respirar, as pessoas não dão valor para a respiração. A respiração não é essa que eu estou falando e estou respirando automaticamente. É eu parar com tudo e dar atenção para a minha respiração. Puxa pouco, solta bastante. Eu posso estar infartando. Se eu entrar numa respiração correta, puxando um pouco, soltando muito, eu ficando calma, eu posso depois, quando estiver vendo que está melhorando, acelerar até a minha respiração, eu vou bloquear qualquer início de um infarto. Ou de um mal súbito, seja o que for, um AVC, seja o que for. Porque você entra na quietude. Então, tudo é um relacionamento, todo relacionamento tem osciladores, né? Toda vez que você está se relacionando, tem oscilações. E a memória é um conceito fundamental, porque sem memória não há tempo, né? Sem memória não há tempo. E se você não sabe o que aconteceu antes, não consegue ver uma evolução no tempo, né? Que evolução que está havendo? Então, para isso existem os registros acásticos, que é uma memória que está no universo, não está guardadinha numa biblioteca, ela está no universo. Quando a gente faz uma hipnose com um paciente, uma regressão de memória, que leva ele num relaxamento profundo, ele acessa essas informações, então ele consegue ver a evolução que ele está fazendo no tempo. Então, é necessário você estar sempre no seu centro. Senão, facilmente, qualquer situação ou pessoas vão te sugar e levar você para o ralo. Então, planetas surgem porque estrelas explodem, né? Então, olha para o céu, né? Olha para o céu, quantas estrelas existem. Então, quando uma estrela explode, é um planeta nascendo ali. É um físico quântico que explica isso. E as estrelas expelem materiais que se reorganizam em planetas.
É claro que não é só o nosso planeta que existe. Isso é provado, né? Por pessoas sábias, que tem a pineal, que já diz que a pineal fica aqui no meio, mais ou menos aqui, ó, aqui e aqui no meio. Quando tem a glândula pineal desperta, sabe claramente que isso acontece. O campo quântico não responde ao que você quer, ele responde ao que você está sendo. Então, se está sendo uma pessoa miserável, uma pessoa implicante, uma pessoa que quer o mal do vizinho e só o bem dele, então ele vai responder isso para você. Você também vai começar a receber esse mal. É o planeta fazendo isso com você? É Deus? É o demônio, quando muita gente, as igrejas chamam que isso nem existe. Que mal é esse? É o mal que você produz, joga para o seu vizinho e ele volta para você, né? Ele volta direitinho para você, porque você está criando esse mal, você está produzindo esse mal, ele volta para você. A física quântica prova isso. Então, a frequência é o idioma da realidade. Que frequência você tem? Tem frequência baixa? É o idioma da realidade, né? É o idioma da sua realidade. Então, se você tem frequência baixa, é claro que você vai ressoar só pessoas, situações, condições de frequência baixa. E tudo que você percebe é de alguma forma compatível com a sua emissão atual, né? Então, você está recebendo aquilo que você emite. Não adianta falar, nossa, mas meu vizinho não resolve deixar eu fazer isso, fazer aquilo. Você está emitindo coisas ruins para o seu vizinho. Você já emitiu muito, continua emitindo, é isso que você tem de volta, né? Eu falo vizinho, pode ser relacionamento com o seu companheiro, trabalho, financeiro, seja o que for. Tudo é você que está criando, né? Você quer o mal do outro, esse mal volta para você mais rápido do que você pensa, né? Eu conheço inúmeras pessoas que criaram e criam animais voadores, né? Pássaros, calopsitas, em gaiolas, são seres livres da natureza que voam. E uns cortam asinha para a coitadinha não conseguir mais voar, só voar um pouquinho baixinho e ficar andando no pé da dona dela, o dono dele, e faz comércio com pássaros. Todas as pessoas, sem exceção nenhuma, que eu conheço, sejam coleguinhas, vizinhos, parentes, funcionários, eles acabam na gaiola também, né? Dentro de uma UTI, entubado, em coma, um semicoma induzido, e acabam morrendo ali sozinhos. E, de alguma forma, eles não têm mais a liberdade. Então, cuidado quando você faz isso com o pássaro. O pássaro é seu irmão. Se você, para ser feliz, precisa ver o coitadinho ali preso, cantando para você, você vai acabar da mesma forma, dentro de uma gaiola. De alguma forma você vai parar dentro de uma UTI, dentro de uma cadeia, dentro de uma doença sem cura. Você vai ter o mesmo fim, né? Quando você ignora o sofrimento de uma pessoa próxima, que você podia ter feito tudo para ajudar e você fez tudo para prejudicar, aquela pessoa morreu sozinha, ficou lá se deformando no chão, fedendo, você vai ter o mesmo tipo de morte. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu tenho aqui inúmeros exemplos. E ninguém escapa do que emite. Então, quando duas frequências entram em harmonia, elas naturalmente se aproximam do campo perceptivo, né? Então, quando as coisas assim começam a dar certo na sua vida, outra logo em seguida também acontece. Eu tenho dias aqui que quando começa logo pela manhã uma coisa deu certo, daqui meia hora, 2 horas, outra dá certo, depois a outra dá certo mais tarde, a outra dá certo, é uma em seguida da outra. Por quê?
é o campo. Quem que é o campo? É o universo. É, Deus é o universo, que não é um homem, ele é uma energia expandida em todas as coisas, na cadeira que eu estou sentada, no computador que eu estou falando, na minha luminária, ele está em tudo. Então, ele vê que a minha frequência, ela está alta. Se a minha frequência está alta, ele fez o universo inteligente. O universo inteligente, ele responde ao seu, ele é um campo, você é outro campo que está unido com esse campo. Então, se você está numa frequência alta, começou a dar uma coisa boa, você pode ver que no mesmo dia você tem muitos e muitas outras notícias boas acontecendo. Ao contrário, né? Quando começa a acontecer uma coisa ruim, pode ver que vem uma fileira de coisas ruins. Por que, Maristela? Né? Porque é punição? Não, você está numa frequência baixa. Se você não mudar a frequência, você não resolve um problema na frequência que você criou. Se você criou um problema, você está com frequência baixa. Se você não erguer rapidamente a sua frequência, a sua vibração, vai acontecer uma coisa atrás da outra de ruim. Você vai só perdendo, né? Então, a mudança é sempre dentro de nós. Nada, não fica esperando que lá fora vai mudar alguma coisa, seu vizinho, seu tio, seu primo, seu companheiro, seu trabalho vai mudar. Não, a mudança é dentro, quando você percebe que tudo é ressonância. O mundo não acontece de forma aleatória. Existe um padrão, né? Qual é esse padrão? Eu estou em frequência alta, vem um turbilhão, uma tempestade de coisas boas a meu favor. Eu estou com frequência baixa. O que é frequência baixa? Eu estou com raiva do fulano, estou com raiva do ciclano, eu tenho inveja da coleguinha, eu não gosto daquele fulano. Eu estou na frequência baixa, né? E então, se existe um padrão no universo, é claro que eu só vou ficar atraindo coisas ruins. E a consciência não é um espectador passivo desse padrão. Não é um espectador passivo. Ele é ativo. Você está desejando o mal volta. Você deseja o mal volta. Não precisa matar galinha preta, não. Precisa tirar sangue de crianças inocentes aí para ficar famoso. Quantas coisas ruins as pessoas fazem para chegar no topo. E quando ela está chegando, ela mal chegou, ela morre de um acidente de avião, uma doença sem cura, porque vamos saber quantas pessoas inocentes ou animais inocentes foram sacrificados em nome daquela pessoa, né, daquele indivíduo. Ao passo que se você tiver frequência alta, você chega aonde você quiser. Eu sou a mais nova da minha família, né? E eu tenho um poder financeiro muito alto, muito alto. Sempre desde criança as coisas foram acontecendo para mim. Várias formações desde criança. Eu abraçava o mundo e vinha tudo na minha mão. Já muito nova já tinha um ganho significativo. Então, e cada vez mais isso vem que nem chuva, sabe? Sabe a época de chuva? Vem, porque a frequência está alta, né? Então, tudo que nos cerca está ressoando com o que nós estamos carregando agora dentro de nós, né? Então, sabe, a melhor dieta é a respiração. Quando você está percebendo que alguma coisa não está legal no seu organismo, no seu mental, para tudo e vai respirar um pouco. Dá atenção para a sua respiração, que na respiração está Deus, no ar está Deus, né? É uma ótima dieta. E acessar informações que não estão no campo, você começa a acessar, com a respiração você acessa informações que não estão no você acessa informações que estão no campo, e é uma bênção poder criar essa ponte, né? Você está lá começando a passar mal, você respira, você está criando uma ponte, é uma bênção, e você se acessa a qualquer informação nesse momento, né? Que está no campo, que é no campo, no universo de Deus.
E não existe nenhum mal, né? Presta atenção no que eu estou dizendo. Não existe nenhum mal que esteja acontecendo na sua vida, nesse momento, nesse final de semana, nessa semana. Não existe nenhum mal que esteja no seu campo, né? Que você não esteja criando. Que você não esteja criando. Quer dizer, não existe nenhum mal que você, vamos supor, todo mal que você está criando para alguém nesse planeta, né? Você está causando o mal a você mesmo. Né? Já disse logo ali no início do vídeo, eu volto a dizer que é muito importante. Está acontecendo o mal na sua vida? Então você criou esse mal. Você não vai resolver esse mal na mesma frequência. O que é a mesma frequência com o mesmo mal? Ah, eu fiz o mal, esse mal está agora no meu caminho. Você vai resolver fazendo outro mal? Não, você tem que subir, ter humildade, pedir desculpa. Mas, assim, não é desculpa com as palavras, agir, que a pessoa perceba que realmente você está querendo ser uma outra pessoa. Que às vezes a pessoa já não acredita mais em você, né? Então, nessa hora eu lembrei aqui da novela Vale Tudo, onde aquela moça lá, Heleninha, que qualquer problema, conflito, ela vai beber, né? Ela toma 1 litro de uísque lá. E quando ela chega pro ex-marido e fala, quanto você gasta por mês com o nosso filho? Ah, nossa, mas o filho agora hoje tá moço, de maior, agora você acordou que eu pago tudo? Mas eu estou tentando modificar. E me passa para mim todo o financeiro dele que você gasta no mês, que eu pretendo ajudar, nem que for com a metade. Quer dizer, ela não está falando, ela foi lá e está agindo, né? Então, todo o mal que você acha que está causando para os outros, às vezes nem chega no outro. Às vezes atinge um pouquinho e vai bater 99% de volta com você. E então, são princípios assim fundamentais da criação, né? Então, nós estamos prestes a ser destruídos pela política e pela religião. Incrível, mais incrível que pareça, se você ficar esperando um salvador na política, um salvador na religião, né? Você vê aí esses dias aí que aconteceu aí que um pastor que ficou morto, desacordado aí por 20 minutos, porque ele passa por muita estafa, é muita ordem, vai muita ordem de agressão em cima deles. Um outro aí, que parece que chileno, não sei direito, mas que se suicidou. Não foi o primeiro, não foi o segundo e não foi o terceiro. Muitos pastores da igreja, de todas as igrejas, mas mais a Universal, se suicidando. E o que ele diz? Não posso fazer nada. Não tenho nada com isso. Né? Quer dizer, existe muita pressão em cima daquela pessoa que está pregando para um público na sua frente mentiras. Porque aquilo não é verdade na vida dele. Se fosse verdade, ele não precisava suicidar. Né? Então chega uma hora que tudo que eu estou enganando aqui, eu acabo eu mesmo sendo enganado, né? Eu não fui hoje, eu vou amanhã, mesmo o dono de tudo isso. Se ele não muda, né? Tem muitas coisas esperando por ele. A pessoa, em vez de ficar, mesmo envelhecendo, tem pessoas que ficam muito bonitas, né? Tem pessoas que quando vai envelhecendo vão ficando muito feias. Depende da energia e da vibração, da frequência que ela carrega dentro dela. Então, estamos prestes a nos destruir por causa da política e a religião. E onde o poder se concentra em apenas alguns indivíduos. Tanto na política, na religião, o poder se concentra em apenas alguns indivíduos. Então, se nosso planeta continua sendo assim, nós nunca vamos conseguir criar uma nave que também rode outras atmosferas, outros planetas, e nem sermos notados.
Não é possível, porque há um desequilíbrio e não conseguimos assim atravessar nenhum sistema solar. Usando esse tipo de mentalidade limitada, essa mentalidade limitada, eu aqui tenho tudo e você não, né? E usando esse tipo de mentalidade limitada e restrita. E, então, Maristela, distribui aqui para mim. Claro que não. Se você fica dormindo o dia inteiro e assistindo televisão o dia inteiro, você tá pegando de volta o que você está plantando, você está colhendo o que você planta. Né? Eu estou falando assim, de eu ser um líder, pregar aquilo que eu não faço, pregar aquilo que eu não sou. E tanto na política como na religião, né? As águas vivas podem ser eternas se não forem assim comidas por um tubarão. Então, por aí a gente vê que nós temos condições também de ser eternos. E a ideia de que uma célula pode assim permanecer coerente sem perder energia. É possível, Os físicos quânticos provam que é possível. Mas nós temos que ter coerência na nossa consciência. Então é possível criar uma tecnologia para ser imortal? Com certeza. Vamos chegar. E para isso é preciso um certo número de consciência. Então tem que ter muitas consciências despertas. Eu sempre nos meus vídeos estou tentando despertar muitas pessoas. Desperta, o poder está dentro de você. Então, seguir o caminho da tecnologia avançada, eventualmente, essa tecnologia é sintonizada com a mesma dinâmica de feedback do universo, né? Então, você vê, um feedback do universo. Se eu estou com a consciência minha avançada, ele me traz mais situações avançadas no meu caminho. Ele traz mais benefícios no meu caminho, né? Ele me dá esse feedback. E é como se fosse a roda do karma, o que eu estou emitindo. E nosso nível de consciência atual não é tão alto. Né? Se ele não é tão alto, nós não criamos essas naves que andam por atmosferas de uma forma invisível. Né? Então, a tecnologia está prestes a nos destruir, porque nosso nível de consciência forma assim como usamos o nível de consciência da forma como nós usamos não é tão bom. E então o físico quântico explicou isso. Eu achei muito interessante que eles criaram assim, começaram a querer conectar o controle do avião com o cérebro do piloto, como os seres mais evoluídos em outros planetas já o fazem. Não tem nem comando de botões, é tudo comandado pela consciência. Mas eles viram assim que quando o piloto brigava em casa, ele estava mal e por alguma coisa, que ele estivesse assim emocionalmente abalado, então os sensores não disparavam, né? O avião não subia, né? Então eles viram assim que não adiantou. Aí que eles fizeram, né? Eles começaram a fazer os pilotos, começar a ensinar os pilotos a meditar, né? A meditar. E para se acalmar e serem coerentes. E assim foi. Então, os pilotos começaram, ok, nós somos muito bons em controlar os aviões agora, mas não estamos dispostos a atirar em pessoas. Porque quando você medita muito, eu medito, já disse, numa base de no mínimo 30 minutos, quase sempre 2 horas por dia, né? Logo pela manhã, na madrugada da manhã.
Então, você é incapaz de fazer mal para os outros. Ah, Maristela, mas você não diz, não, você não põe aquela pessoa no lugar? Claro que sim, mas não pensando em fazer um mal, fazendo ela entender que ela é ridícula, né? Que ela é idiota e que o que ela está fazendo não é certo. Mas fazer um mal mesmo, uma pessoa que não fez nada para mim, jamais, né? Jamais. Então, o piloto, quando ele começou a aprender a meditar, ele falou: nós conseguimos agora se conectar com o avião, mas eu não vou sair por aí matando ninguém, porque ele começa a ter consciência, né? E então, eles dizem: não estamos dispostos a atirar em pessoas. E então, esses seres que estão andando na nossa atmosfera, esses extraterrestres, que a maioria, 99% da população não vê, e só vê quem tem a glândula pineal desperta e tem a mesma frequência, vê claramente. E eles não têm intenção nenhuma de nos prejudicar, porque isso que a gente vê, nós abatemos tal ovo, não, é tudo coisa daqui mesmo, porque seres evoluídos jamais vai ser abatido por um ser humano que tem uma intenção má, jamais, né? Há muita mentira no ar. Mas temos que entender que todos nós participamos do mal e do bem de alguma forma, tá? E eu preciso, às vezes, participar do mal para colocar aquele fulano no lugar dele, né? Então, eu preciso ter esse controle dentro do meu centro. Todos nós podemos chegar lá. E todos nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. Ele mesmo falou, né? Vós sois deuses e farão coisas melhores do que eu já fiz. E isso está chegando cada vez mais perto. Um ciclo contínuo de aprimoramento, né? Então, Maristela, a escuridão serve à luz? Claro que sim, 100%. Às vezes eu preciso usar o meu lado escuro para combater o lado escuro do fulaninho lá, né? Então, a escuridão serve à luz. Ela não é contra a luz, ela serve à luz. Nada no mundo está errado, né? Puxa, não estou conseguindo aquilo, não sei o que, não sei o que, não. O que você já aprontou para aquela pessoa, né? Então, já disse para você, você não vai resolver no mesmo nível. Ou sobe a frequência, você não resolve. E o universo está assim se expandindo e colapsando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que expande, ele colapsa. Mesmo nós, ao mesmo tempo que a gente evolui, anda muito para frente, daqui a pouco a gente dá uma colapsada. Faz parte, né, do processo. E a cada parte assim que for para fora, outra vem para dentro. É contínuo, um ciclo infinito. E é contínuo, um ciclo infinito. É uma coisa muito linda, sabe? Que a gente vê assim que a vida é muito preciosa, mas não tem assim. A vida é muito preciosa e não tem pressa, né? Ela pune de quem não tem respeito. Isso para mim é muito claro, que a vida é muito preciosa e não tem pressa, mas ela pune quem não tem respeito. Você não tem respeito com os animais, não tem respeito com o próximo, não tem gratidão com aquele coleguinha. Então, ela pune, ela não tem pressa, né? Então, para a gente começar a terminar esse vídeo aqui, nós temos que entender que a nossa glândula pineal aqui, né, que ela fica bem aqui no centro da cabeça, ela é regida pelas estrelas. E sabe assim, quando a gente vê no livro das escrituras que fala assim, a sua fé tem que ser do tamanho do grão da mostarda, né? O grão da mostarda é essa glândula pineal, né? Que você desperta ela quando você medita muito. A pineal, ela rastreia a lua, então é onde comanda a gravidez, o ciclo menstrual das mulheres, né? E o sono e a vigília é comandado pelo sol. A pineal só capta, né? Ele é um sensor de um sinal maior.
A pineal é um rastreador do céu. E o céu e o ar que você respira. O céu e o ar que você respira é o campo, é o universo, é Deus, né? É Deus. E pessoas espertas são sábias, não são torcedoras. Eu estou sempre dizendo isso nas minhas mensagens pelas redes sociais. Não seja torcedor, seja um observador. Pessoa sábia observa. Ela não torce por ninguém. Não existe salvadores, né? Então tá lá a guerra acontecendo em vários países, morrendo criancinhas inocentes, né? Que a gente pensa que é inocente, porque a gente não sabe por que ela tá ali naquele meio, porque o universo sabe o que faz. Existem crianças perdendo a perna, perdendo o braço, seja o que for, tá? Seja um observador. Quando você fica julgando o campo, o universo, você está prejudicando ainda mais. Então, seja um observador e vibre para que aquilo esteja uma solução o mais rápido possível e que aquelas pessoas sejam de alguma forma perdoadas, talvez por um passado tenebroso. Então, não seja torcedor, seja observador. Não existe salvadores, né? Se existe salvador, por que não salva? Para essa guerra, vai lá salvar aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos, animais sofrendo na mão de gente muito ordinária, perto de nós mesmos, né? Não existe salvadores, ninguém vai salvar ninguém. E isso é mentalidade infantil, né? Vamos pegar o governo Trump nos Estados Unidos, que é a maior potência, né? Se não for a maior, é a segunda potência do mundo. O Trump, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez, acho que foi no primeiro ou segundo dia, ele já acabou com quartéis, né? E ele teve posicionamento importante. Como assim? No primeiro dia de mandato, ele saiu da Organização Mundial da Saúde. Como assim, Maristela? Porque não tem nenhuma intenção de ajudar nenhum ser nesse planeta. Como ele sabe disso, Maristela? Ele não chegava onde ele chegou, não só na política como financeiramente, se ele não fosse inteligente, tivesse uma mentalidade desperta. Atrás dele tem federação e confederação, né, que são do bem comandando ele. Por que colocam ele? Tiram o governo Bayer, né? O governo Bayer, ele prejudicou bastante o país, né? Os Estados Unidos, automaticamente, ele prejudica outros ao redor. E então, por que colocam Trump de volta? Porque Trump tem uma força, ele é forte. Ele tem uma personalidade forte. Eu me vejo com uma personalidade forte. Ele tem uma personalidade forte. Ele peita o que está errado, né? Querendo não que ele seja bonzinho e ele foi escolhido porque ele é bonzinho, não. Nem tudo ele quer fazer que ele está fazendo. Mas ele tem um governo oculto, mas do bem por trás dele. Acabe com isso, acabe com aquilo, acabe com aquilo. Então ele está fazendo e pode nem chegar no final de 26, começo de 27, e às vezes alguém já até matar ele, porque ele está peitando muitas coisas que ninguém aceita, mas ele tem um outro governo por detrás dele, e ele está fazendo, ele é forte, mas ele sabe que está arriscando a vida, né? E porque tem aquela agenda work, né, que eles falam que tenta vender ideologia. Então, os dominadores do planeta sempre lançam caos, né? Um caos para poder vender a ideologia, e porque é o processo deles, né? Porque é o processo deles, né? Então, o torcedor, ele é passional, né? Todo torcedor é passional. Torcedores de futebol, de política, de situações, seja o que for, tá? O torcedor é passional, o torcedor ele é cego e idiota. Eu já coloquei isso nas redes sociais e quero frisar aqui novamente. O torcedor é cego e idiota. Se você apoia claramente uma ideologia, você é tão idiota quanto o sistema. O sistema ele divide para conquistar, né?
né? Ele fica jogando o preto contra o branco, o hétero contra o homossexual, e assim vai, é o jogo. Aprende a não torcer por nada e nem por ninguém. Aprenda a não torcer por nada e nem por ninguém, porque é deprimente. Isso é deprimente, né? Isso é deprimente. E Trump vai ajudar com certeza. Querendo ou não, bonzinho ou não, ele vai ajudar, porque tem gente atrás dele, ele vai ajudar. Mas ele não é salvador do mundo, ele não é salvador da pátria, ele não vai salvar ninguém, ninguém é, e ele não é bonzinho, ele tem um, um contrato com a federação e com a confederação, e que move muito mais ele pelo medo do que pela vontade de fazer o bem, entende? Né? Ele vai arrumar a casa. Não sei se deixam ele vivo até o final de 26, mas ele está arrumando a casa. É uma missão que deram a ele. E ele é forte, por isso ele volta ao poder. Mas não torçam nem por ele, não torçam por ninguém, só observa. O torcedor não tem discernimento, né? Você vê assim que no crime passional, porque o cara está envolvido por uma névoa, né? Ele é passional, é por isso que fala um crime passional, né? Ele é um torcedor. Não seja devoto de nada, não seja devoto de nada, não aceite ser manipulado. Quando alguém está querendo manipular, né, o meu caminho, a minha vida, seja quem for, rapidinho eu tiro da minha vida. Mas eu tiro de uma forma que a pessoa não tem como voltar a se comunicar. Se você observa o jogo, você é um bom jogador. Se você não observa o jogo, então você é peão. O que é o peão, Maristela? É uma peça descartável. Como no xadrez o peão é uma peça descartável, você aqui nesse jogo desse campo, desse universo, você passa a ser uma peça descartável. Qualquer vírus, qualquer doença, pá, você morre. Né? E esses que morrem em grande quantidade dentro de boates, que pega fogo, dentro de aviões, dentro de acidentes, porque você é peão, é uma forma descartável. E sabe, a manada da coletividade vai só aumentando, né? Eu já disse, você entra num lugar ali para fazer a manicure e você vê que todo mundo é ali do mesmo jeito, né? Todas tatuadas, com piercings de vaca no nariz, piercing para tudo quanto é lado, ou assim no brinco aqui, usam coisas chamativas, ridículas. Então, é tudo manada, tudo peão. E acho que está assim, expandindo sua consciência, né? É como profissões como influência, né? Você agora precisa de uma influência para dizer para você que roupa que você deve usar, né? Você é fraco. Através das notícias ruins nas TVs abertas ou às vezes passando pela internet, você vibra e emana abaixo. Cuidado com o que você ouve e com o que você vê. Isso mexe com a sua linha de tempo, né? Porque a vida do vizinho vai, a sua não vai, né? Mexe com a sua linha de tempo. A dicotomia entre quanto mais individual eu me vejo, mais eu faço parte do todo, né? Então, se somos indivíduos felizes, alinhados, centrados, positivos, tudo à nossa volta fica tão bem. Se está tudo errado, que você não está sendo nada disso, né? Você está criando. Olha o que você está emanando. Eu quero o bem meu e da minha família, o resto que se exploda. Vai explodir na sua casa também. O bojão explode na sua também. Então, isso aqui eu acho muito bacana, que eu escutei de um arquituriano que eu também prezo muito, que vem do planeta Arcturus mesmo, né? Que eles falam que existem 2 tipos de pessoas. A pessoa termômetro e a pessoa termostato. A termômetro que começa, você está dentro de uma sala, uma pessoa está amarga e você vai ficando que nem os outros, vai ficando tudo amargo junto. Daqui a pouco está todo mundo se pegando. Pode perceber que é bem assim que acontece onde tem multidões.
E a pessoa termostato, ela diz que qual a temperatura que ela vai querer nessa sala, nessa situação, ou numa coisa que está na sua mão para resolver, você impõe, né? E temperatura vai ter essa situação. Né? Então, você é um termostato, você é um observador. Então, pessoas assim, começa assim, quando você é um termostato, pessoas aparecem no momento exato que você precisa, é maravilhoso. Quanto mais eu vivo isso, mais a minha vida é maravilhosa. Situações emergem de lugares que você nunca pensou em procurar, porque parou de fingir que não era, né? Parou de fingir que não era. O conforto do vitimismo evapora. Então, você fica nu diante do espelho da criação. Vê que cada limitação é sua escolha. O universo não está te limitando, cada limitação é sua escolha. Que cada sofrimento é um reflexo de uma crença sua, né? E que uma crença sua que você está mantendo, né? Tem tantas pessoas, às vezes na própria família, tanta crença, meu Deus, que a gente nem acredita, né? Então pare de culpar os outros, que pare de culpar o outro, que pare de culpar os outros, vendo claramente que o único obstáculo entre você e a vida que deseja é você mesmo, é você mesmo. E é a liberdade de dizer sim ao que te ilumina e não ao que te apaga. A porta sempre esteve aberta, né? Sempre esteve aberta. Você que escolhe ficar dentro. E porque lá fora estão possibilidades infinitas. E como tem. A sinfonia de sua consciência desperta. Né? Bashar fala muito isso pelo Daryl Anka, né? Que acho que pronuncia assim. Vibrar com reconhecimento é ter sua bússola interna funcionando a todo vapor. Você está disposto a assumir a responsabilidade de ser o criador do seu destino. Você não está aqui para provar ou conquistar nada que já não seja, que você já não seja. Você está aqui para ser você mesmo. E entusiasme outros a fazerem a mesma, a fazer o mesmo, né? Esse é o maior serviço que pode prestar ao mundo. Ser corajoso e magnificamente você. Portais para uma jornada infinita de descoberta e criação consciente. O universo espera ansiosamente para dançar com você. Gratidão, amor sempre.